E essa semana nossos podcasts estão totalmente sustentáveis e ambientalmente corretos, Lara. Exatamente. Hoje também um tema de muita importância. Nós vamos falar sobre o quê? Nossa, eu tô aqui com o R que tá difícil hoje. Mas a gente vai falar sobre energia solar, é isso mesmo. Em tempos ainda que a energia elétrica tá tão cara, mas tão cara. Será que é possível realmente economizar? Será que a energia solar está disponível para todo mundo? E a energia solar no meio rural? Essas e outras perguntas, o nosso entrevistado vai vir aqui e vai deixar a gente por dentro de tudo. Eu já tô preparando as minhas perguntas aqui porque eu queria saber, viu? Será que dá para ganhar dinheiro produzindo energia solar na propriedade rural, Lara? Pois é, uma ótima pergunta. Pensa, também. uma fazenda de produção de energia solar? Olha, interessante. Pois é, porque fala-se muito sobre... Muito não, né? Aqui no Brasil, a nossa principal energia é a energia hidrelétrica. E será que essa solar, a gente paga quanto para ter lá em casa? Além de instalar, será que eu sou obrigada a pagar para quem fornece a energia aí também? Enfim, são muitas questões. Eu tenho certeza que você vai ficar super interessado, então não saia daí. Se você estiver escutando no seu carro, na sua casa, ou se você estiver vendo a gente, fica aí confortável, se prepara que o podcast hoje está imperdível e eu tenho certeza que você vai adorar esse assunto. Então sobe a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Não me canso de repetir isso. Eu adoro também esse aqui, nosso Agro 2, e um assunto tão interessante que até, então, como disse o Pedro, inédito também. E falando de sustentabilidade, de energia solar, que parece que está tão distante, é próximo, mas distante. A gente sabe que é necessário, mas não sabe nem por onde começar. Será que tem que fazer um projeto? Será que todo mundo pode ter em casa? Toda propriedade pode ter? Toda chácara, toda fazenda, todo condomínio? Enfim, a gente vai falar com um cara especialista nesse assunto que vai tirar todas as nossas dúvidas. As minhas, espero que sejam as suas também. Não, e as minhas também, viu, Lara? Porque esse mundo também, para mim, é completamente novo. Confesso que não sei nada sobre esse assunto. Hoje eu estou aqui para aprender muito com o nosso convidado, que eu tenho certeza. Porque nosso convidado ele é engenheiro eletricista e diretor comercial da Yellowt. Eu estou falando do Jordan Jorge. É Jordan Jorge mesmo? Jordan Jorge, exatamente. Como é que você Mas tá, meu querido? O Jorge é sobrenome, não é nome composto. Não é nome composto, não. É sobrenome. Eu achei que era composto, vi Jordan Jorge. Todo mundo pergunta. Bom, pessoal, obrigado Pedro, Lara, pela oportunidade. Acho que é um assunto que tem se discutido bastante nos últimos tempos, né? Focado na questão da economia, a questão da sustentabilidade e cada vez mais o agronegócio no Brasil se preocupando com a produção, né, agrícola de forma sustentável, de forma enxuta. Então, é uma solução que se desenvolveu há pouco tempo no Brasil, estamos falando de 2012, uma normativa que permitiu o brasileiro a gerar sua própria energia. E aqui estamos nós, né, no mercado exponencial, um mercado com uma grande crescente aí no cenário brasileiro. Então, antes de 2012, não tinha regulamentação, então? Ninguém podia produzir? Não. O sol era do governo? O sol era taxado. Era taxado? A ANEEL, Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, homologou, protocolou uma normativa, a Resolução Normativa 482, em 2012, e essa resolução ela permitiu que as pessoas na sua residência, na casa, no comércio, no agro, pudessem gerar a sua própria energia desde que através de fonte limpa, fonte renovável, né? E a gente fala de solar, eólica e hídrica, né? Uma das fontes que são denominadas renováveis aqui pra gente. E que no caso da Yellowt é focada na solar. Nós somos focados na solar, atualmente. Eu tenho uma curiosidade. Quando eu vou até a sua empresa e faço um projeto para minha casa, eu quero ter energia solar na minha casa. Tem como eu usar, às vezes, 50% da energia que eu adquiro através de uma companhia elétrica, e 50% através das placas solares, ou eu só uso a energia das placas solares, ou só uso a energia da companhia elétrica? Como que funciona essa dinâmica? Essa é uma pergunta bem interessante, Lara. Muitas pessoas acham que só é possível ter uma geração própria desvinculado da rede, né? Existem sistemas que são denominados de on-grid, ou seja, conectados à rede, sistemas que são desconectados da rede, que são usualmente chamando, né, de off-grid. Que aí você usa com banco de bateria, você tem um backup de energia. Relacionado aos projetos que são conectados na rede, no caso aqui em Goiás a Enel, né, a concessionária nossa local,
Você pode gerar 100% da sua capacidade, né? Ou você pode dimensionar o teu projeto para gerar um percentual e o outro percentual você ser abastecido, né? A Enel te fornecer essa energia. Durante o dia, enquanto houver sol, a usina ela vai gerar uma quantidade de energia necessária para atender o teu consumo instantâneo. Então, muitas vezes, a energia que a tua usina está gerando, ela não vai passar no medidor, ela não vai ser injetada na rede, se houver um consumo simultâneo. Se você tiver uma carga, um ar-condicionado, um pivô, uma maquinária, um freezer, consumindo e drenando essa energia que está sendo gerada instantaneamente. Então, caso você tenha uma geração maior do que o seu consumo instantâneo, essa energia, esse excedente, ele é injetado na rede e ele se torna um crédito, né, que a gente chama um crédito de energia. Aí o reloginho corre ao contrário lá? Como Exatamente. Ele não corre ao contrário, ele tem sentidos bidirecionais. Então vai ter um campo que ele lê o que é injetado, que é consumido, e um campo que é injetado. Aí, caso ele tem um outro reloginho do lado, então. Na verdade, é um único. É um único. E aí ele lê o sentido da energia entrando e da energia saindo. Que legal, né? não sabia, e os nossos aqui da Enel são preparados para isso? Ou não? Eu tenho que pedir para trocar? Quando eu faço essa aquisição dessa energia solar, eu preciso entrar em contato com a Enel e falar, não, eu preciso que você troque meu relógio. Legal. Antes de tudo, quando você adere a um sistema de geração própria, é feito todo um trabalho de engenharia, né? É feito um projeto por engenheiro, um engenheiro certificado junto ao CREA, e esse projeto ele precisa passar por uma aprovação da concessionária, no caso aqui a Enel. Após a aprovação é feita a instalação, né? Isso já decorreu em torno de 40 dias. Após os 40 dias, mais ou menos 40 dias, é feita a instalação. A instalação, o tempo de instalação vai depender, obviamente, do tamanho do projeto. Feito a instalação, é solicitado o pedido de vistoria. Então a concessionária ela vai até o local e ela vai validar se o que foi instalado está de acordo com o projeto aprovado. Estando de acordo, passando na vistoria, né, tendo o aceite da vistoria, a gente solicita o medidor bidirecional. Então, nesse caso, nossos relógios convencionais no nosso apartamento, na fazenda, não são preparados para receber a energia injetada. E o que a concessionária tem a ver com isso? Se eu que estou contratando o serviço, pagando o engenheiro, o material, e por que eu preciso dessa autorização da concessionária de energia? Bacana, porque a concessionária, ela basicamente, para os projetos que são conectados à rede, a rede da própria concessionária vai ser como se fosse a bateria nossa. Então, ela vai receber esses créditos, né, esses créditos de energia que serão gerados no caso de um excedente, né? E ela precisa regulamentar, ela precisa ter o controle disso, até por uma questão de manutenção da rede, de algum funcionário, né? Ele vai dar uma manutenção numa rede que está desarmada, muitas vezes ele não sabe que tem uma geração própria, então há todo um cuidado, todos os parâmetros que são revistos, né? E a serem seguidos antes de se conectar um projeto como esse na rede. Tá, mas agora vamos mudar o rumo da prosa um pouco aqui e trazendo isso para a realidade do agronegócio, né? Hoje, a gente sabe que o desafio da energia é muito grande no agronegócio, inclusive é um fator limitante de crescimento, né? A gente só vai conseguir crescer, primeiro vai ter que ter duas coisas, né? Energia e estrada. São fatores básicos. E aí, Jordan, por exemplo, quando a Ielot vai numa propriedade rural, quando vocês vão na propriedade rural, como é que você dimensiona, por exemplo, o tamanho da usina, da mini usina? Como é que funciona essa dinâmica? Bacana, Pedro. Primeiro, é feito todo um pré-estudo, uma pré-análise da seguinte forma. A gente estuda, na verdade, a gente visualiza qual é o consumo mensal desse cliente por mês. Então, é feito uma análise de uma média mensal durante um período de um ano, né? Porque, por exemplo, no agro, em uma produção específica da soja ou do milho, existe sazonalidade. Então, o cliente, há períodos que ele não há consumo tão grande quanto os períodos de safra ou período de secamento da soja, de armazenamento da soja. Então, a gente faz um estudo de uma análise anual, né? E é feito também perguntas ao produtor se há uma previsão de expansão, né? Se ele deseja lançar um pivô lá, né? Novo. Exatamente. Se ele quer aumentar a produção, se ele vai adquirir novos pivôs. E diante disso a gente faz um pré-dimensionamento, né? Então, baseado no consumo, a gente tem um estudo, né? Um cálculo que a gente dimensiona a quantidade de placa, de inversores, que são equipamentos. Essa é a minha curiosidade. Eu queria saber, por exemplo, esse aqui é dúvida de agrônomo mesmo, né? Não, tranquilo. Por exemplo, assim,
eu tenho um pivô aqui de 20 hectares. Será que quantos hectares de placa solar eu precisaria para tocar um pivô de 20 hectares? Tem uma métrica dessa, será? Boa pergunta, porque ela ocupa um pouco de espaço também. Vai ocupar, sim. Mas... Não tem como, assim, tem que separar uma área da fazenda para colocar essas placas. Exatamente. Existe um termo na engenharia elétrica sobre densidade energética, né? O quão você consegue extrair uma energia de uma fonte, de uma matriz energética ali, como, por exemplo, o caso da energia nuclear. Há um grande poder energético, você consegue extrair grandes quantidades, né, de quilowatt-hora, uma quantidade de combustível muito pequena. No caso da solar, ela acaba tendo uma densidade energética de médio porte. Há sim uma demanda diária, mas você comentou dos pivôs aí para 20 hectares. Vai depender, obviamente, do consumo. Mas a gente está falando de projetos que vai demandar, um projeto de médio para grande porte, de 1 até 15, 20, 30 hectares. Caramba, né? Que legal. E aí a gente também está entrando numa nova situação aí, que a gente está vendo o boom das commodities, né? Novamente, que a gente está com um comprador muito faminto aí do Brasil, né? Que é a China, que Sim. A gente sabe que tudo está acontecendo. E também tá tendo um movimento de negociação via barter. É isso? Com energia solar? Exatamente. A Yellowt, em parceria com a Agrix do Brasil, que é uma empresa subsidiária da Mitsubishi, né? A Mitsubishi Company, nós formalizamos uma parceria. A Agrix já fazia a operação de barter com os seus insumos, com as suas soluções e produtos. Então, eles trocam semente, eles trocam defensivos, fertilizantes, em promessa de uma saca futura, de uma safra futura ali. E, poxa, por que não uma solução de energia limpa, né, de geração própria, sendo que o produtor pode pagar com grão? Então, nós formalizamos essa parceria, iniciou-se a parceria entre a Yellowt e a Agrix para receber o grão do produtor e a gente entregar a solução de geração própria de energia para esse cara. Fica mais fácil, então, essa viabilidade econômica deu uma facilitada aí também. Exatamente. A moeda do produtor geralmente é o grão. Então, para ele lida com isso o tempo todo. E muitas vezes ele não quer tomar crédito em bancos, porque ele acaba usando o crédito para a sua própria produção e adquirir equipamento, maquinário. Você acredita que esse era um entrave? Um dos para a aquisição da energia solar nas propriedades rurais? Acaba sendo um ponto, porque hoje, ainda mais com uma crescente da taxa de juros, né? Os financiamentos há um ano atrás era extremamente atrativo, ainda continua sendo atrativo, mas muitas vezes o produtor ele consegue fazer o cálculo da valorização do grão dele e acaba se tornando mais viável ele trocar o grão do que pegar um financiamento. E qual seria o investimento? Vamos falar assim, de uma propriedade de quantos hectares, Pedro? 100 hectares aí. Você acha que seria um investimento de quanto, de percentual, assim? É caro, barato? Porque, assim, como você bem colocou no comecinho do podcast, fala-se muito sobre energia solar, mas ainda eu vejo que falta a implementação dos projetos. É uma ideia, é uma solução, mas eu vejo que está muito ainda no campo das ideias. É algo que tem muito a crescer, está muito inicial. Então, assim, eu imagino que para nós que moramos em residência, né, ou em condomínios, e para o próprio produtor rural, como é que ele consegue ter noção de falar assim, não, eu vou procurar, eu me interesso, porque assim, qual que vai ser meu investimento? E o que eu vou ter em contrapartida de economia? Quais serão os benefícios? Vocês já conseguiram fazer um estudo em relação, no meio rural sobre isso? Sim, o principal fator, que é um fator decisivo em diversas situações, obviamente, a viabilidade do investimento, né? O valor do projeto em si, é difícil a gente estipular um valor, porque, obviamente, vai depender da quantidade de energia que esse produtor consome. Que ele precisa. Recentemente, hoje, inclusive, tivemos uma proposta de um produtor da região de Mineiros, que é um armazém, né, de grãos, e é uma proposta, dizemos assim, de médio porte, né? É uma proposta, não foi estimado um valor de R$500.000, né, de R$500 mil.
sendo que ele terá uma economia média mensal em torno de R$15 mil por mês. Então, quando você aplica a tua economia, o teu valor do investimento subtraído pela economia, a gente percebe e os clientes percebem que é um retorno muito rápido, é barato. Pois né? deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Eu gosto de fazer conta, né? Deixa eu pegar aqui. O investidor sempre faz essa conta. Se eu pegar aqui, né, R$500 mil, que seria o investimento, dividido por R$15 mil, que seria a fatura média do armazém, né? Porque tem uma demanda de energia de grande, né? Moega... Sim. Secador. Enfim, 33 meses. Exato. Se você dividir por 12... vai dar 2 anos e quase 3 anos. 2,7 anos. É muito Essa rápido. é a realidade. E a vida útil do sistema desse é o quê? Eu ainda não vi nenhum sistema desse degradar 100%. Os fabricantes prometem, né, garantem, isso está no termo de garantia, de 25, 30 anos. Então é algo que... porque é alumínio, vidro, né? Exato. E o mais importante é a célula de silício, né? A célula do módulo que converte a luz, a irradiância, em energia elétrica. Obviamente há uma degradação, assim como qualquer equipamento, né? Um celular, você tem uma degradação em torno de 0,8% ao ano, né? Uma degradação muito pequena, mas os benefícios são gigantes, né? Porque você pega aí, né? O investimento... Antigamente esse payback, né? Esse retorno era muito maior, né, Jordan? Isso aí deve o quê? A popularização da utilização da energia solar ou o mercado foi mais incentivado, na sua opinião? Pedro, é cada vez mais incentivado, né? As políticas de sustentabilidade globais forçam e colocam, ao meu ponto de ver, exigências positivas, né? E que a energia solar ela veio para ser acessível a todo mundo, de forma democrática, desburocratizando o acesso à energia elétrica. E um ponto que a gente tem acompanhado os aumentos nas tarifas de energia de forma significativa, Nossa né? Senhora. Então, cada dia mais pesa no bolso. 15, 20% ao ano, no mínimo. Exatamente. Você tá doido. Não, 2 aumentos no ano, 3 aumentos no ano. Não, lá em casa nós somos 3 pessoas, eu tô pagando quase R$400 de energia. Se eu te contar quanto que eu tô pagando, você vai ficar feliz. E uma situação bastante complicada também, a própria Lara comentou, a principal matriz energética hoje no Brasil é através da fonte hídrica, né? São as hidrelétricas. Que é um grande problema, porque nós estamos passando por um aquecimento global com a diminuição das chuvas e abaixando o nível dos rios. Então, ano a ano, parece que a gente nunca sai dessa bandeira vermelha. Exatamente. E esse ano de 2021 passado, a gente teve a surpresa da bandeira de escassez. Nós passamos por uma das maiores crises hídricas, né, na história do Brasil, e a bandeira vermelha ela é acionada no caso de uma escassez hídrica e uma situação que é acionado outras fontes de geração. Então, as termoelétricas, né, geradores, que há um custo de produção de energia muito cara. Muito caro. Então, a energia solar, ela vem muito para facilitar, muito para resolver esse problema que nós temos no Brasil. Bacana. Você que fundou a empresa, Jordan? Não, eu vi que você é diretor comercial. Sim. Né? Você é o homem que traz o dinheiro para dentro da empresa. Mas como é que começou o negócio aí? Como é que vocês falaram, vamos investir em energia solar? Bacana. Eu não fui um dos fundadores, né? Eu entrei posteriormente. A empresa foi fundada em 2016 na época por 3 sócios, né? Ainda na UFG, ali na ideia de um mercado que estava crescendo. Eles saíram e montaram na época a do Sol, que não era Yellowtin. A gente teve uma transição de marca, né, ao longo da jornada nossa aí. Eu entrei posteriormente, né, como sócio depois. Eu já atuava no mercado de energia, trabalhei alguns anos em multinacional, atuando não só na parte de solar, mas outras fontes de energia também. E, bom, vim justamente para alavancar a nossa empresa, fazer a empresa voar bem alto. Bacana. E eu tenho uma outra curiosidade. Você falou dessa junção que existe entre nas residências ou então na propriedade rural, que tem a energia que vem da Enel, no caso aqui do estado de Goiás, né? E a energia solar. Mas é possível levar essa energia solar para regiões que não têm energia elétrica, digamos, essa convencional que a gente está acostumado a pagar para a concessionária? Sim, é possível. A fonte solar, ela, enquanto há sol, nós temos geração, né?
O único Mas problema... como que armazena isso, então? Essa bateria, o que seria a bateria? Porque você falou que, no caso, quando a gente está aqui na cidade, né, ou então em propriedades que têm energia elétrica, a bateria é a própria concessionária, que ela me devolve aquela energia. É isso? Sim, entendi direito? Exatamente. E como é que faz, então, com essa que não tem a energia da concessionária? Nesse caso, há soluções no qual você monta, projeta sistemas híbridos. Então, falando de sustentabilidade, é bateria, né? Há algumas situações que é usado o diesel junto, o gerador a diesel junto com o solar. Pensando numa questão ecológica, não é o mais interessante. Sim. Bateria é a solução que a gente teria para armazenar a energia durante o dia, né? Justamente para você conseguir usar durante a noite em períodos que não há sol, disponibilidade de sol. Qual o problema? É uma solução extremamente eficaz, uma solução que tem tido um desenvolvimento muito grande. Porém, ainda nós temos visto custos elevados em relação às baterias. Era isso que eu ia te falar. Então, fazer essa junção não compensa. Compensa. Vai depender do bolso do investidor. Mas você acha que mesmo assim compensa? Compensa bastante. De depender só da bateria ou depender só do diesel, você acha que ainda compensa eu ter as duas coisas? Eu vou trazer uma situação aqui de um produtor que nós fizemos um estudo, ele fica entre Goiás e Rio Verde, na divisa ali. Ele fez a aquisição de vários pivôs, né, para o cultivo de feijão, só que ele não se atentou à questão da disponibilidade de energia no local. E aí, quando ele foi buscar o custo para ele puxar uma rede até os pivôs, ele quase caiu para trás, um custo bastante elevado. É muito caro. O próprio custo da rede era até mais alto do que o projeto. Fica por conta do produtor também, eu acho isso um absurdo. Ele puxa toda a energia elétrica ali. Ele recebe uma indenização, né? Entre aspas. Uma indenização. Tipo, ele você gasta recebe ali, investe e paga a conta. Você gasta 1 milhão e recebe 15 mil de volta. Tipo assim. O que acontece, ele doa o investimento para concessionária de energia. E é obrigado a pagar todo mês. Exatamente. A energia elétrica. E um ponto interessante, que isso até é uma dúvida de das pessoas que querem, né, adquirir uma geração própria. Poxa, Jordan, eu vou zerar a minha conta de energia? Não. Hoje não é possível zerar a conta de energia. Eu sempre tive essa curiosidade. O que a gente consegue é isentar 100% do seu consumo. Mas por mais que você zere os 100% do seu consumo... Eu tenho uma taxa mínima. Você vai pagar uma taxa mínima para a concessionária. Que seria, tipo assim, um consumidor hoje como eu, como o Pedro, que gasta 400, ele pagaria quanto de conta mínima? Vai depender da sua conexão, mas hoje é em torno de R$90, né? Então, para você que tem uma conta aí de 400, você sairia para uma conta de 90. Dependendo se você for trifásico, seria em torno de 90. Bifásico, 50. O armazém que paga 15 mil reais para cair para 90 já melhora um pouco, né? Bom, mas eu quero que você me conte esse estudo do caso que eu te interrompi. Legal. E aí nós fizemos o estudo para esse produtor. Ele não se atentou à questão da conexão, né, dos pivôs. E ele cogitou a possibilidade de rodar os pivôs com diesel. Quando se fez o cálculo de toda a logística do diesel, né, geradores que consomem 70 litros hora de diesel, o custo do diesel elevado, né? Nossa. Enfim, todos os reajustes que a gente tem tendo aí pertinente ao mercado, ele quase caiu para trás. E o que nós fizemos foi um estudo para poder tocar uma parte da operação dele com solar. 30% apenas, 70% tocando com diesel e 30% com solar. Por uma limitação técnica que tinha na operação dele. O fato dele tocar 30% da operação dele com solar traria para ele um resultado assim, excepcional. Na economia do diesel, do transporte e uma questão também de sustentabilidade. Sim, né? De uma energia pura, limpa. Exatamente. Você pensa, o combustível só aumenta também, né? O outro que está também explodindo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu falo assim que não tem para onde correr. E fala não ter para onde correr. Para onde correr a energia solar? Você já tem ideia assim do sistema que a gente sabe que a tecnologia ela muda toda hora. A gente dorme, acorda, já o mundo está mudando. E o que você vê para o futuro a respeito da energia solar em termos de tecnologia e em termos de das famílias, dos produtores, de adesão da energia solar? Qual que é a prospecção? Bom, o mundo inteiro está se desburocratizando, né, e descentralizando. A gente até chama o nosso mercado, caracterizado como geração distribuída, né, ou vulgo nome GD.
Se a gente olhar para trás, há 10 anos atrás, ninguém diria que a gente teria um streaming de vídeo como a Netflix, Sim. né? E que você não precisaria mais de uma locadora alugar um filme, uma fita ou um DVD, ou que você pegaria um carro de um motorista qualquer que tá ali para te atender e te levar no lugar que você nem precisa. que nós teremos um computador na palma da mão. Exatamente. Então a energia, ela tá no mesmo caminho, né? Hoje no Brasil nós ainda os usuários, né, as pessoas que estão conectadas nas redes das concessionárias, eles estão refém de adquirir uma energia exclusivamente da concessionária. E diga-se, estamos reféns de um serviço muito mal prestado, infelizmente. Algumas vezes sim. Sim, né? muito Então, caro pelo valor que é cobrado, né, e o serviço que é entregue. Exatamente. E então a gente tem como previsão, né, como uma expectativa de mercado, a descentralização da matriz energética no Brasil. Você acha realmente que isso é possível? Sim, está acontecendo. Essa transição está acontecendo, assim como propriamente a mobilidade elétrica, né? Os carros híbridos elétricos, as motinhas, você já vê bastante também, gente com motinha elétrica. E a parte da energia tem se criado, inclusive a Yellow está investindo nessa solução agora, que são as cooperativas, consórcios e cooperativas. Então, denominados fazendas solares, né? Nós vamos investir com os investidores, né? A Yellow vai entrar com a construção e a operação dessas usinas, os investidores vão entrar com o capital e nós vamos construir fazendas solares, né? No qual várias pessoas poderão usar e compensar a energia dessas fazendas. Então, o produtor que não queira investir, colocar dinheiro no negócio, ele pode aderir a um sistema de cooperativa, cujo esse sistema vai ofertar a ele um desconto no custo da energia, como Perfeito. 20%, 10%, 15% do que ele paga hoje para a concessionária. Ué, então eu não estava viajando não, Lara, falando do fazenda de energia solar, tá vendo? Era de Eu acho verdade. que, tem uma... Acho que é no deserto do Saara que tem a maior usina de energia solar do mundo. Se eu não me engano, Tem uma na foto China, famosa, né? Que tem uma assim, foto famosa perder de do vista deserto. vários... lá tem bastante a parte de solar, mas na parte térmica. Existem grandes usinas que eles colocam vidros, espelhos, que focam como se fosse uma lupa. Convexo, né? Converge os raios a um ponto único e essa energia convergida em um ponto único é tão forte que aquece uma tubulação de água, né, e gera um vapor de alta pressão. E aí você tem um gerador dentro dessa tubulação que gera energia através da pressão do vapor, né, transacionando na tubulação. Ou seja, Isso é um Einstein sistema. na prática, exatamente. né? É MC ao quadrado. É isso que eu estou olhando. O ser humano é fantástico. Esse né? é um sistema, né? Exatamente. Esse é um sistema. E você tem uma projeção para daqui 20 anos para falar assim, quantas residências? Vocês têm uma projeção assim, vocês estão otimistas? Você falou em diversas energias, Sim, né? Mas aí da energia solar, eu sou doida para ver assim, já a construção de prédios com energia solar, pelo menos assim para as áreas comuns, né? E assim como os condomínios, mas parece que está demorando isso acontecer. O condomínio acaba tendo uma dificuldade em relação à disponibilidade diária, né? Principalmente os condomínios verticais. Então, muitas vezes você não consegue atender a quantidade de energia que o condomínio precisa por uma escassez diária no terraço, né, e por sombreamento. Então, a questão da fazenda solar, né, das cooperativas, dos consórcios, excelente que a gente chama de energia por assinatura, né, vem justamente para atender esses clientes que não têm área disponível ou que às vezes está num local que é alugado, que ele não quer investir numa estrutura num local que não é próprio. Mas Sim. aí você acha que fica limitado geograficamente? Por exemplo, esse sistema, eu consigo atender tipo sudoeste goiano ou fico limitado, por exemplo, a uma cidade? Hoje, com a 482, que era a normativa que se tornou a Lei 14.300, publicada dia 6 de janeiro de 2022, agora, né, nós tivemos realmente o marco legal da geração distribuída no Brasil. Ele permite que você faça a compensação na mesma área de concessão da concessionária. Então, no caso aqui, Goiás e a Enel. Então, eu posso gerar e compensar essa energia em áreas que a Enel atende. Tá? Então, Goiás todo. Goiás inteiro. Exceto perto de Capaz Rialma, que Brasília, alguma coisa também. Não. Tem uma cidade, toda vez eu esqueço lá, é Chesp. É a cidade das clínicas.
perto de Rialma, do Rio Rialma. Ali. Ceres, lá em Ceres. Lá não em pode Ceres, fazer? Porque lá é outra concessionária. Lá é a Chesp. É uma outra concessionária, é outra permissionária. Só por curiosidade, por que aquela é outra? Também não sei. Coisas do Brasil. Também não sei. Porque se no nosso estado quem atende é a Enel, não é? Exato. E só lá é a Chesp. Só lá. Inclusive lá em Rialma tinha um locutor que falava assim, ó, em Rialma 19 horas e em Ceres também. Quase outro fuso, né? Mas há estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo, que você tem uma divisão de concessão. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul você tem a RGE, que é uma concessionária, você tem a CEE, que é outra concessionária, que são concessionárias distintas dentro do mesmo estado. E a geração distribuída ela vai permitir que o acessante ele compense essa energia que esteja na mesma área de concessão. Né? Então, eu gero e consumo na mesma área. E, Jordan, eu vejo assim, na minha opinião, pelo que eu vejo, né, do mercado de energia solar, a gente até teve recentemente na Tecnoshow, em Rio Verde, acho que tinha algumas empresas também lá de energia solar, e eu vejo que é um mercado que ainda precisa amadurecer muito, né, na verdade, porque o Brasil, nunca esqueça, acho que quem falou essa frase foi como é que chama o cara, o brasileiro o famoso que investe na bolsa, o velhinho? Luiz Barsi. O Barsi, ele falou que o Brasil é uma fazendona que tem uns pedaços asfaltados. Exatamente. Ou seja, acho que tem muito para crescer ainda esse mercado, né? Bastante. Existe um estudo, eu não sei trazer em números exatos, mas há um estudo que se o PIB do Brasil crescer em torno de 3% ao ano constantemente, nós não teremos energia para suprir toda a demanda. Isso hoje já acontece, Sim. né? Você tem diversos... Até um assunto que a gente iniciou aqui, o podcast, há muita limitação até de indústria que não consegue expandir ou não consegue crescer porque não há disponibilidade de energia na região, né? Então, tem muito a crescer. Até respondendo a tua pergunta também, Lara, o Brasil hoje, a energia solar ela representa um percentual, uma fatia mínima do que é a matriz energética brasileira. Então hoje, dados atualizados devem estar em torno de 4% a 5% da energia solar em relação à matriz energética brasileira. Sim, então temos muito a crescer. Oceano azul ainda para surfar. Bastante. E você acha que esse muito a crescer está faltando o quê? Bom, eu acho que está faltando mais incentivos, né? A gente tem, basicamente, todos os equipamentos são importados. A gente já teve bastante incentivos fiscais, né? Pelo governo em relação a ICMS, IPI. Isso facilitou bastante, né, a aderência, o aumento. Eu acho que o acesso das pessoas, né, estarem mais informados, e de fato fazer acontecer, né? Nós, empreendedores aqui, a gente tem lutado, corrido bastante contra concorrência desleal, concorrência muitas vezes sem capacitação, e é um ponto bastante importante, né? A barreira de entrada no mercado de solar ela é muito pequena. A única exigência é que você tenha um engenheiro que assine o projeto, né? Mas muitas vezes não há empresas que atendem com qualidade a questão do pós-venda, a questão de um projeto de qualidade, né? Um projeto com excelência. Então, falta também a gente ter um crivo, uma seleção melhor das empresas que são competentes, que entregam aquilo que realmente o cliente precisa. Né? E acaba que essas empresas acabam queimando, assim... o filme do setor de energia solar, né? Porque o cara fala, isso não funciona aqui não e tal. Porque o cara foi lá, dimensionou errado, fez com material ruim, né? Não foi um engenheiro eletricista que fez. Exatamente. E queimando... Isso deve acontecer demais. Queimando literalmente, porque há projetos que pegam fogo, né? Exatamente. Muitos oportunistas também, né? Exatamente. Que não é dimensionado da forma correta, não prevê a questão de sombreamento, dimensionamento de cabos. Então, aos clientes, às pessoas que queiram adquirir, né, um conselho que eu dou, buscar uma empresa realmente séria, né, uma empresa que tem uma experiência, anos de mercado, porque é um momento oportunista, né, um momento que tem muitos entrantes no mercado, e falta qualidade. Né? Há muitas empresas e poucas com qualidade. E deixa eu te fazer outra pergunta. A placa solar, ela mede quanto... Qual que é o tamanho? De tamanho dela? Ela é igual para todos? Para o residencial, industrial e urbano? Ou tem diferença? Assim, dependendo da aplicação, pode ter.
em média, né, a média vai depender da potência da placa, é uma área que tem uma pesquisa sobre materiais extremamente avançado, né? Hoje uma placa, para vocês terem ideia, ela tem em torno de 20% de eficiência. Então, 100% da energia que ela recebe do sol, somente 20%, Caramba. em média, 20% é convertido em energia elétrica. Você tem o desperdício de 80% Então aí. isso é algo que tem a Por melhorar. causa então. do material? Por causa do quê? Por causa do material em si, né? A gente Tecnologia que tem que melhorar. tecnologia, Você acha que nós estamos, então, assim, comparando com o celular, fazendo uma analogia, nós estamos no Nokia, aquele flipzinho assim? A gente está antes do Nokia. A gente está naquele Motorola que tinha que carregar a bateria do lado. Não, Você acha que a energia solar está lá, então? Então, se aumentar essa capacidade para 50%, a área de 1 hectare já vai cair para meio hectare. Reduz de forma proporcional. E hoje uma placa, né, a gente chama de módulo, né? Em média ele tem 2 por 1, né? 2 metros quadrados de área. Que em ali. média, assim, de instalação que vocês costumam trabalhar seria com esse material. De módulos com dimensões de 2 metros, de comprimento por 1 de largura. Ah, mas isso tem muito ainda a evoluir, então vai ser tipo o celular, então. Se Exatamente. antigamente você andava com a bateria, Esse aí a mercado placa vai ser um falou. negocinho assim, né? E aí aquele assunto que eu entrei sobre a questão da densidade energética, né? Isso. A energia solar ela vai se tornar uma fonte de geração muito densa. Então você consegue extrair uma quantidade de energia muito grande com uma pequena área, né? Diferente talvez de uma hidrelétrica, que você tem lá todo um alagamento de uma área impacto para gigante. conseguir Um impacto gerar. ambiental muito grande, sem falar o impacto nas famílias também. Exatamente. São obrigados a deixar aquelas regiões ribeirinhas ali muitas vezes. Sim. E assim, não são nem perguntados, né? Sim. Você vai sair daqui Sim. e acabou. Se você tem história ou não, tô E ficando Deus aqui. abençoe demais nosso país que tem sol o ano inteiro, né? Isso é um ponto bastante interessante. O Brasil ele está numa crescente perante ao ranking global, né, de aderentes à energia solar, mas o Brasil, só por curiosidade, hoje nós temos um dos maiores índices de radiação no mundo inteiro. Então, se a gente pega a Alemanha, por exemplo, o pior estado, né, no Brasil com irradiância, né, eu digo em relação à irradiância, à disponibilidade ali de luz, é a região do sul, né? E muito melhor do que a melhor cidade da Alemanha, por exemplo. E a Alemanha, a energia solar é extremamente disseminada, é algo realidade, né? Assim como a mobilidade elétrica também, que vem. Muito carro elétrico lá. Exato. É, porque a gente também tem um mito em relação a essa história do inverno, do verão e do inverno. Mas quando eu estou no inverno, vamos falar do sul, Tá. que lá são invernos mais rigorosos. Por exemplo, no sudeste de São Paulo, que é uma cidade mais nublada. Funciona a energia solar? Funciona. Porque assim, a placa ela precisa de muitas horas expostas ao sol para adquirir quantidade X de energia, ou eu tenho lá 1 horinha em São Paulo, tempo nublado, eu consigo a mesma quantidade de energia que eu teria aqui em Goiás. A usina ela funciona com a disponibilidade de sol. Então, existe um gráfico, que é uma curva de potência, né, que o sistema começa a gerar. Então, você pega ali o nascer do sol por volta das 7 da manhã ou 6h30. Essa curva ela é uma parábola, né? Então, ela vai crescendo, Certo. ela chega no pico dela ali por volta de 11, meio-dia, 1h, e você tem uma decadência dela para os horários do final do dia. São Paulo... Que é inverno, chuva, nublado, faz como? Gera da mesma forma. Não da mesma forma como em períodos que tem uma disponibilidade maior. Mas, assim como eu falei, gera até mais do que as melhores cidades, por exemplo, na Alemanha ou em outros países. Então, aqui, né? Aqui no Brasil. Exatamente. Muitas pessoas confundem também, poxa, o ideal é um dia de sol muito quente, né? Uma usina solar fotovoltaica, ela não gera energia com calor, ela gera com a luz. E o calor, inclusive, atrapalha, né? Porque o calor dissipa, é um equipamento eletrônico, como se fosse um celular. Se você pega o teu celular, ele tá quente, tá esquentando, ele começa a travar, ele começa, né, a ter um delay ali. A usina funciona da mesma forma. Então, o ideal é que tenhamos dias limpos, né, claros e frio. E existe alguma... Você falou que a maioria dos materiais vem de fora, né? 100%? Basicamente 100%. Nós exportamos a matéria-prima e a gente traz de volta essa matéria beneficiada. Por isso que também eleva um pouco o custo. Assim, apesar de já ter baixado muito, mas ainda eu tenho um valor elevado. Exatamente. Não é assim...
apesar que não existe nada baratinho no Brasil, né? Mas eu falo assim, não é tão acessível assim, pelo valor do investimento. Posso estar enganado. Na verdade, é uma solução que hoje ela é extremamente acessível, né? Independente das classes, porque você tem hoje opções de financiamento no qual você substitui a tua conta de energia por um financiamento num período definido. Então, um exemplo, um cliente que gasta R$500 de energia por mês, ele consegue sim um financiamento, inclusive alguns com benefícios, né, para a parte de renováveis, e ele substitui o que ele paga de energia para pagar o financiamento dele, que esse financiamento tem um início e um fim, né, diferente da conta de energia dele, que ele vai sempre continuar pagando. Exatamente. Enquanto tiver vida, é infinito, pagando aquela exorbitância. Exatamente. É uma teta, né? Tá lá. Eu falo que é um sangramento, né? Um sangramento que, se você não estancar, vai dar uma hemorragia, né? Mas o que eu mais estou achando interessante desse assunto que a gente está tocando aqui é que ainda tem muito a se fazer. Eu não digo nem só de disseminar essa tecnologia, mas a própria tecnologia solar tem muito ainda a se desenvolver, a crescer. Certeza. E é uma grande tendência, porque seria uma solução, tanto a eólica quanto a energia solar seria uma solução para o que nós estamos vivendo hoje. Porque a energia nuclear ou a energia hidrelétrica, elas não vão se sustentar por muito tempo. O que eu faço com o resíduo? Não, o que nós falamos no último podcast? O que joga fora? O rejeito. O que a gente faz com o rejeito das usinas nucleares? Né? E as hidrelétricas, com esse problema que nós estamos hídricos basicamente no mundo todo. Então, a energia solar, tanto quanto a eólica, elas são uma das soluções para essas questões que nós estamos vivendo, não são? Exatamente. E até uma reflexão que eu faço bastante é como que as estações espaciais funcionam no espaço. Não há nenhuma fonte de geração de energia, né? Sim. É puramente com energia solar. Então, é uma energia limpa, é uma energia fácil, é uma energia acessível, né? Hoje se tornou cada vez mais acessível aqui no Brasil e só tende a crescer, Sim. Porque a gente tem visto, né, cada vez menos a incidências de chuvas, né, a redução, a disputa pela questão de água no mundo inteiro. Então, a energia solar acaba sendo a solução para esses problemas que a gente tem enfrentando aí, né, e vamos enfrentar nos próximos anos. Eu acho que a hora que virar essa chavinha da questão do uso dos carros elétricos, aí a demanda de energia vai aumentar assim de uma forma, acho que muito mais rápida e muito mais constante do que hoje, né? Hoje o mercado de energia solar cresce 2 dígitos ao ano, tranquilamente. Né? Cresce. Se eu não me engano, em 2019 cresceu 300% ao ano. Então é 3 dígitos. Mas você acha que tem a ver com essa questão do carro elétrico também ou não? Também. Inclusive, uma das soluções que a gente tem no nosso portfólio é a parte de mobilidade, estações de carregamento. Né? Aqui em Goiânia, por exemplo, nós vamos disponibilizar agora para o Empório Prime estações de carregamento, né? Nós temos carro elétrico no escritório e a gente vê o quão é difícil você usar um carro elétrico no Brasil. Nós temos escritório em Brasília, por exemplo, e os únicos pontos de carregamento nos 2 Gerivás, um na ida e outro na volta. Eu já vi. Já teve situações da gente ir e não ter carro carregando. Então, assim, acaba que fica aquele medo, né? Aquele frio na barriga de ir, eu vou, mas aí eu não volto, porque eu não tenho energia. Quanto tempo que demora para carregar? Assim, eu não faço a menor ideia carregar um carro elétrico. Depende, Lara. Hoje, os carros elétricos e híbridos, né? Eles vêm com carregadores de fábrica, que são carregadores que você conecta numa tomada normal. Qualquer lugar. São cargas lentas, então você vai levar aí 12, 10 horas para conseguir abastecer o seu carro. Porém, há as estações de carga rápida, né? As estações que a gente chama... Que demora quanto tempo? Vai depender também da limitação da bateria do seu carro, mas vai em torno de 3 horas. E também é uma área que está sendo desenvolvido cada vez mais, né? E a autonomia desses carros também está cada vez maior, né? Hoje um carro com energia elétrica aí anda 400 km. 400 km é um tanque de combustível normal. Aí você carrega 2 baterias, troca a bateria lá. Vocês sabem quanto que gasta para abastecer e encher o tanque de um carro com energia? Em torno de R$20. Então você enche o tanque do seu carro hoje, se você custear a energia que você está usando, R$20. É muito acessível, é muito barato. O único problema é o custo de compra hoje de um veículo, né? Sim, ainda tá exorbitante. Bem puxado, mas tá... Fora da realidade, né? Acho que a partir de 300 mil,
Eu acho que uma pessoa que compra um carro de 300 mil não está preocupado com o preço da gasolina. E hoje um carro elétrico vai ser mais ou menos isso. A Renault lançou recentemente o Kwid, né? Kwidzinho. Tem o Kwid, tem os Zon, não me recordo o nome, mas são carros hoje que partem aí de 180 mil reais, né? É um carro popular. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Então, assim, parece que não condiz uma coisa com outra. São dois lados, dois polos opostos, porque é um carro popular com um preço de carro de luxo. Não, mas vai mudar. Então isso está mudando ainda. Isso está mudando. Por isso que a Yellow tem desenvolvido, buscado cada vez mais estar presente. Então a Yellow trabalha com energia solar, Sim. com essa questão dos carregadores para automóveis elétricos. O que mais? A parte de energia por assinatura, né, que é uma solução para aquelas pessoas que não querem investir ou não têm área disponível. Uma das soluções que a gente também prover aos nossos clientes, a parte de OEM, né, que a gente chama de operação e manutenção de usinas, limpeza, manutenção. A gente tem desenvolvido alguns projetos em autoprodução de energia, que existe no nosso cenário a possibilidade para grandes clientes, né, clientes industriais, grandes players do mercado, né, consumidores, a possibilidade dele adquirir energia direto da fonte geradora e não da Enel propriamente. Né? A Enel entraria somente como a fretista ali, aqui que faria o frete dessa energia, ela cobraria pela distribuição. Isso é o mercado livre de energia. Ou seja, você está livre para escolher de qual usina você vai comprar essa energia. Se vai ser de Itaipu, se vai ser de Sobradinho. Sobradinho Nossa, não, seria... eu fui longe aqui agora, né? Sobradinho. Seria perfeito. Sobral do Ceará, energia eólica. Exato. Então, o Mercado Livre é uma opção hoje para os grandes players. E a gente tem entrado, né, em soluções para Mercado Livre, que são aqueles que queiram gerar a sua própria energia e até mesmo comercializar essa energia. Né? No Mercado Livre de energia, você consegue construir uma usina e vender essa energia para quem quer que seja queira comprar essa Mas não é o site do Mercado Livre que você está falando. Não. E falar em Mercado Livre, em comprar, quem é que consome mais hoje a energia solar? É o meio rural, urbano ou industrial? Mas eu digo assim, não em termos de volume de dinheiro, né? Porque são projetos grandiosos. Sim. Mas eu digo de volume de projetos mesmo, de unidades. Bacana. Hoje a Yellow ela é a empresa líder aqui em Goiás, né? Então a gente é a empresa com maior quantidade de projetos executados. São mais de 500 projetos feitos e eu afirmo 100%, está mudando, mas hoje a maioria dos projetos, por incrível que pareça, são residenciais, né? Justamente pela facilidade, por exemplo, da indústria adquirir uma energia um pouco mais barata, então ela acaba postergando isso, mas isso está mudando. Mas isso aí ficou no passado. Ficou no passado. Um pouco mais barato, que apesar do desconto que as indústrias têm, está exorbitante do mesmo jeito. Exatamente. Então, isso está mudando, né? A gente tem visto a nossa área comercial, né, a nossa área interna, visto cada vez mais uma transição para projetos maiores na indústria, no agro. O agronegócio, como um todo, ele tem benefícios, né, para aquele irrigante rural noturno, para ele irrigar de madrugada, por uma questão de evaporação de água e tudo mais. Então, existe benefício na energia para esse cara num posto horário que ele vai utilizar a energia. Mas mesmo assim, por mais dos benefícios que tenham, tá uma transição, uma busca assim incessante dos produtores em adquirir, em ter uma geração própria de energia. Que legal. E hoje a atuação da Yellow, ela está em Goiás, está em Brasília, está em outros estados também? Bacana. Apesar da matriz ser goiana, né? Nós estamos aqui em Goiânia, a nossa matriz, nós temos o filial em Brasília. Estamos ampliando, né? A ideia é que a gente abrace o Centro-Oeste ali como um todo, né? Com unidades, mas nós temos atuação em âmbito nacional. Então, nós temos projeto no Pará, nós temos projeto no Mato Grosso, atua de forma em âmbito nacional. Estamos executando um projeto no Rio Grande do Sul. Que legal. Né? Então, a dificuldade não há para levar energia para as pessoas. E aqui em Goiânia vocês ficam onde? Nós ficamos aqui no Flamboyant Park Business, do lado do Sacaria ali. Então você vem a pé, vizinhos. Então. Vamos ter que ir lá tomar um café. Se tivesse vindo a pé, você ia ter vindo Filmar mais o carro rapidinho. Verdade. Eu falo assim, meus filhos estudam muito próximo de onde nós moramos. Eu falo que um dia nós fizemos o teste. Meu marido pegou os dois e desceu andando. E eu fui de carro, cheguei depois. Bem depois. Eu falei, não adianta. Hoje a mobilidade aqui também é outro problema, né? Exatamente. Mas esse é um assunto para outro podcast, né? Um dia podcast. a gente falar sobre mobilidade urbana. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, uma curiosidade também. Por exemplo, se eu chegar lá na sua empresa hoje, quero fazer um projeto.
ele já é cobrado de cara ou ele funciona como Cobra orçamento? consulta, né? Exatamente. Cobra consulta. Já desconta no procedimento. Do projeto, como que funciona isso? A gente cobra a cirurgia. A consulta não é cobrado, não. A gente vai fazer todo um pré-projeto, né, para os nossos clientes. Isso é feito a custo zero, né? Para fazer o levantamento de gastos. Exatamente. Né? Inclusive as situações que a gente faz, até uma consultoria, né? Indica para o cliente a melhor solução. E ele, achando que é interessante, a gente segue para uma negociação e aí sim. Faz o projeto propriamente dito. Exatamente. Para saber como é que será a execução certinho, as etapas. Exatamente. A gente precisa mostrar ao cliente, né, o que ele tem que fazer. E até por uma questão que eu disse até de mercado, é um dever nosso mostrar a todos, independente se ele será um cliente ou não, qual é a melhor opção. Né? Então, a gente faz um pré-projeto, né, uma proposta no qual vai constar a quantidade de placas necessárias, quais equipamentos são os melhores hoje de mercado. Né? Hoje, a Yellowt só trabalha com os players globais, né? Os principais fabricantes hoje no mundo, em módulo, né? Em placa, em inversor. Então, é o nosso dever levar ao cliente essa solução de forma gratuita. Vixe, lá vou eu, Pedro. Vou fazer a última pergunta, prometa. Você falou que a maioria dos projetos são residenciais. Geralmente a dor do consumidor é qual? É para acabar com o gasto do aquecimento da piscina, do uso do ar-condicionado, do chuveiro elétrico. O que chega lá para você? Só de curiosidade. Eu acho que da residência é aquele pai de família que tem um adolescente e fica 2 horas no chuveiro elétrico. Ai. Eu tô entrando nessa fase. Sempre eu escuto isso, né? Ar-condicionado também, chuveiro, ar-condicionado. Ar-condicionado e chuveiro são os vilões de uma residência? São os vilões. Se a gente puder viver sem água aquecida, então, e sem ar-condicionado, tá ok. Tá ok. Hoje eu chuto aqui uma previsão de 60%, acho que do consumo de energia vai ser destinado a ar-condicionado, chuveiro e talvez um freezer ali, né? Os principais consumidores. O povo vicia em dormir com ar-condicionado. Se eu dormir com ar-condicionado ligado, minha língua fica igual de um papagaio, assim. Eu não dou conta de dormir. Eu resseco inteirinho também. Eu não dou conta. Não, lá em casa eu descobri que minha conta de energia é tão cara, porque é 24 horas ar-condicionado ligado em casa. Gostei dessa dica, já vou falar para os meninos, 60%, acabou. Cria uma mini usina a partir de hoje, acabou. Cria uma mini usina na janela lá, põe uma placa lá na sua janela lá do seu apartamento. Inclusive, essa questão dos materiais, né? Há um estudo de vidros com a capacidade de gerar energia. Então, futuramente a gente vai ter prédios e a fachada do prédio vai ser uma usina. As telhas também, né? Já tem, né, do Elon Musk lá no projeto dele, já tem. O único fator da telha, hoje aqui no Brasil nós temos a própria Eternit, né? Ela fabrica telhas já com células fotovoltaicas. O problema ainda é só uma questão de eficiência, né? Mas que vai ser resolvido com o aumento da eficiência e cada vez mais, exatamente. Show de bola, esse foi o Jordan Jorge, abrilhantou demais aqui, trouxe um assunto fantástico pra gente, né, Lara? Sim, eu adorei, mas eu gostei mais ainda de descobrir não sei se eu gostei de descobrir que 60% da conta de energia, o vilão... E a Lara aproveitou para fazer a consulta também. Exatamente, que o vilão é o ar-condicionado e o chuveiro elétrico. Tô enrolada lá em casa, viu, gente? Mas o podcast está imperdível. Se você chegou aqui no finalzinho ou da metade, assiste desde o comecinho, que aqui tem pura informação e, como o Pedro sempre fala, aulas. E hoje foi uma aula aí muito interessante e de sustentabilidade e, por que não, de economia. Perfeito. E quem quiser encontrar o Jordan nas redes, encontrar a Yellowt, como que faz? Bom, o nosso site é Yellowt, né? YELLOT, né? .com.br. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, meu LinkedIn é Jordan Jorge, meu Instagram é Jordan Jorge. E nós estamos localizados aqui em Goiânia, né? A matriz. Quem estiver em Brasília, nós temos o escritório nosso no Copa Network, na Asa Norte. E estamos aqui, estamos à disposição. Liga pra gente, dá um Google aí. O nosso nome vai estar lá em cima, só ligar pra gente. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil, para todo mundo. Então a galera tá fazendo o CEO bem feito lá, né? Com certeza. Coisa boa. E o meu @ é larabrito.real. E o seu, Pedro? O meu é por Pedro Maia. Pode mandar lá um direct que eu
dou um alô para você. E do nosso querido Agro 2, qual que é, Pedro? É Portal Agro 2, no TikTok e no Instagram. Exatamente, temos também o nosso canal de notícias, com notícias quentinhas, fresquinhas, porque nós somos do agro, que é o www.agro2.com.br. Lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do agro. Super bem informados. Gente, não esquece de seguir a gente aqui no canal, de dar seu like e de compartilhar todos os conteúdos que vocês veem por aqui. Esse é o nosso trato.